Fala aí, galera, eu sou o Kleber Valério. E eu sou o Luciano Ribeiro. Estamos aí na estreia do nosso canal É Porque Graça. E convidamos a você para bater um papo sobre a vida, sobre o Evangelho, né, Cabinho? De uma forma bem tranquila. Exatamente. Bom, galera, para quem não sabe o que significa é porque é uma forma de você observar alguma coisa desprendido dos seus próprios conceitos. É você olhar de fora tudo aquilo que se apresentar a você para que você possa entender, não baseado dentro dos seus conceitos, no meio em que você vive, para que você possa descobrir a verdade, ok? É isso aí, galera. Então convidamos a você para permanecer aqui com a gente e nós já voltamos depois da vinheta. Estamos aí de volta. Bom, galera, nós vamos falar um pouco sobre a nossa experiência e a nossa perspectiva do Evangelho para que vocês possam entender a nossa linha de raciocínio. A gente sempre vai procurar falar de uma maneira leve para que vocês possam entender melhor que a gente tem um pensamento um pouco diferente do habitual. A gente não pensa muito religiosamente como é de se costume que a gente vê por aí. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, o Luciano vai falar sobre a dele também. Bom, para que vocês possam ver como é que funciona a nossa linha de raciocínio, eu fui criado na igreja desde pequeno, como muitos de vocês, desde de berço que eu me entendo por gente. E em uma fase da minha vida em que eu achava que aquilo ali estava ocorrendo tudo bem, ou seja, eu estava bem participativo na igreja, na comunidade na qual eu fazia parte. E quando já passei toda a minha adolescência, já fase adulto aos 20 e poucos anos, e eu estava no ápice dessa minha vida ali religiosa, eu comecei a sentir no meu coração a necessidade de buscar alguma coisa que pudesse preencher meu coração de uma forma que aquilo ali não era o suficiente para mim. Eu comecei a questionar algumas coisas, eu achava assim que Deus, para mim, era muito maior do que aquela coisa de eu sair da minha casa e ir até a minha comunidade e ali ficar com meus amigos, meus irmãos e cantar aqueles louvores, oferecer as minhas ofertas, os meus cânticos, participar dos grupos variados da igreja, teatro, etc. Então alguma coisa dizia no meu coração que não era só aquilo ali. Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa e eu me senti um pouco vazio e aquela sensação de que mesmo eu me achando perfeito, eu tinha, na época, aparentemente eu tinha uma vida saudável assim, aos olhos dos outros, né? Eu era um jovem que era muito obediente e tal, mas eu achava que aquilo ali não era o suficiente. Eu sempre me senti que faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E quando eu comecei a passar nessa fase, desse momento difícil que eu estava ali entrando em conflito comigo mesmo, eu perguntei para Deus numa dessas reuniões que eu estava voltando para casa, o culto foi bem bacana. E naquele mesmo final de culto daquele dia, foi um sábado, no trabalho de jovens, eu vim no caminho assim meio que triste, chorando, com o coração apertado. E meio que eu ouvi uma voz dizendo assim no meu ouvido, que dizia assim: é mais simples do que você acha que é. E essa sensação de que eu estava ali inadequado, porque eu nunca conseguia ter aquela perfeição que as religiões, né, até a própria mesmo a evangélica pedia que a gente fosse. Eu sentia que estava faltando alguma coisa, eu nunca me sentia preenchido, porque eu sempre achava imperfeito em alguma coisa, aquilo ali entristecia meu coração. Alguma coisa estava diferente, né? Igual um peixe fora do sim, aquário. Sim, eu chegava na igreja nesses períodos dessa data, mais ou menos, que aconteceu esse dia X, eu sentia meu coração entristecido e parecia que quando eu entrava na igreja assim, meu coração estava ali amargurado. E parecia que eu olhava para o lado e parece que estava tudo em câmera lenta. E eu achava assim, será que as pessoas não estão percebendo que está faltando alguma coisa? Não pode ser só isso. E quando eu vim para casa nesse sábado à noite, eu vim determinado a querer me desvaziar e me dar essa oportunidade de conhecer a Deus, não que os meus pais tivessem apresentado para mim, mas aquele que eu queria ter uma experiência pessoal com Ele. E eu cheguei no meu quarto, tranquei a porta. Ali eu comecei a mexer no computador, gostava muito de escutar uma música de ópera que eu gostava na época. Eu botava no meu fone ali, ficava mexendo, e ali no meu relacionamento ali, naquela ligação direta, no pensamento totalmente em Deus. E eu me senti uma presença tão forte, e uma sensação de paz, alguma coisa estava lavando dentro de mim. Eu comecei a ficar contrito, meu coração ali bem
emocionado e me deu vontade de chorar, até que me viu como se umas escamas dos meus olhos caíssem. Uma sensação de paz tremenda, e que naquele momento que eu estava no meu quarto, até dei um grito assim, eu falei, entendi. E era sobre acerca desse amor que Deus tanto falava na Bíblia, que começou a fazer sentido em mim. Na mesma hora, eu falei assim, poxa, eu preciso conversar com os meus amigos, procurar eles. Uma dessas reuniões de amigos, eu muito aflito, eu pensei assim, poxa, eu preciso contar essa novidade. Mas como aquilo ali não estava muito bem encaixado na minha cabeça, sobre explicar aquilo que eu estava sentindo, aquela sensação de paz, parece que tinha uma mochila de pedras nas minhas costas que eu nem sabia que tinha. E eu comecei a procurar alguns versículos, aqueles versículos, na verdade, eles começaram a mais conversar comigo do que eu ler, né? E eu percebi que aquelas experiências que os apóstolos e todos aqueles que escreveram a Bíblia faziam sentido para mim, porque tinha acontecido com eles também. E aí eu tive essa ideia de chamar os meus os amigos mais próximos. O Luciano também estava nessa época. Eu mandei convite para todo mundo que era próximo. Eu gostaria de contar essa novidade, como diz lá na parábola, né? Que a mulher que perdeu a dracma, né? E ela ficou tão feliz que resolveu chamar os amigos. Fez a festa. Eu queria chamar e compartilhar essa notícia com os meus amigos. Tamanha era a alegria, né? Tamanha era a alegria. Ao sentimento. Exatamente. E aquela sensação de que eu me sentia que alguma coisa estava faltando, parece que encaixou perfeitamente. E era muito maior do que aquilo que eu realmente pensava. A partir daí, minha visão mudou completamente. Eu conseguia ver Deus nas mínimas coisas, e eu conseguia sentir a presença de Deus em coisas bem supérfluas, no dia a dia. Até às vezes músicas assim que nem era ligada à religião, eu sentia que Deus estava ali naquela arte, né? Se mostrando no meu coração, ele se transbordava de alegria. Então eu, muito feliz com isso, o que eu fiz? Convidei os meus amigos. No dia aconteceu tanta coisa errada, né? É verdade. Vários fenômenos sobrenaturais aconteceram. Para que a reunião não acontecesse, né? Isso. Aí eu e o Luciano, uma dessas pessoas que estavam lá, assim, tanto ele como os outros, viram que aconteceu várias coisas que não estavam dando certo de jeito nenhum. Eu liguei para ele e falou, pô, Clebinho, eu tô muito afim de ir, mas ele vai contar. E não deu muito certo, né? Ele vai complementar na parte dele. E aquele dia eu contei, muitas pessoas não tinham muito entendido o que eu tinha falado. Na verdade, ninguém entendeu, que era uma coisa que era muito louca. Hoje em dia a gente já está mais administrado essas questões. Mas enfim, a partir daquele dia eu comecei a crescer em Deus e meu coração se encheu de alegria. E várias pessoas, depois daquele primeiro contato que a gente teve, tiveram também a oportunidade de ter o seu encontro depois pessoal, cada um no seu momento, no seu tempo, e as coisas foram fluindo. Assim como aconteceu comigo, depois eu desenvolvi bastante, estudei bastante teologia e comecei a encaixar aquilo ali dentro de mim. Eu gostaria que vocês refletissem sobre tudo aquilo que a gente for falar aqui no nosso canal, e é diretamente para você que às vezes se sente inadequado, ou se sente que a igreja pode ser muito mais, ou seja, esse relacionamento com Deus pode ser muito mais do que aquilo que você vai ao simples fato de você sair da sua casa e ir até a igreja. Se você sente que Deus também ele pode te complementar, além daquilo que você já está ali, algo te incomodando, fica conosco aqui no nosso canal. Vocês vão ouvir também da parte do meu amigo também aqui, ele falando sobre as questões envolvendo aquele dia, sobre o seu encontro e o seu desenvolvimento na fé através da graça também, que é um caminho totalmente diferente da religiosidade, que a gente, Deus falando diretamente conosco e lavando o nosso coração, a nossa consciência. Ok? Da minha parte, ele vai complementar aqui. É isso aí, galera. Então, como eu já falei, eu sou o Luciano Ribeiro, e agora eu vou também compartilhar com vocês um pouco, né, sobre o que aconteceu comigo em relação ao Evangelho. Né, essa conversa que o Clebinho falou, né, desse sentimento que ele teve, e eu era um dos amigos no qual ele quis compartilhar esse sentimento. Eu me lembro, Clebinho, como se fosse ontem, o dia que você me ligou falando, queria marcar com você e com outros amigos aqui em casa, né, uma conversa, um bate-papo. Queria contar um pouco da minha experiência com você, e você estava tão empolgado que aquilo me chamou tão atenção. E eu fui, e acabou tendo os problemas que você falou, né? Eu recebi um telefonema de que a minha mãe tinha passado mal na praia, eu tive que sair, mas falei, Clebinho, eu volto. Então, foi toda essa dificuldade, mas enfim, depois que eu cheguei,
né, ele estava começando a conversa e ele contou o que ele contou para vocês, né, da experiência dele, daquilo que faltava alguma coisa, e na conversa ele foi falando algumas outras coisas mais. Bem, quando a conversa terminou, eu meio que falei assim para alguns outros amigos que o Clebinho estava aqui meio viajando, porque na verdade as coisas eram completamente, talvez, contra aquilo que eu pensava, certo? E naquela ocasião eu ainda não pensava o é porquê, né? Isso. Eu ainda não tinha essa visão é porquê de me separar de tudo aquilo, né? De toda a minha cultura, para poder compreender o que de fato você estava falando. Não que você tivesse o poder da verdade absoluta, mas como aquilo ainda não fazia parte Sim. da minha realidade, eu, embora também, e muitas vezes eu me sentia vazio, mas eu não tive a compreensão de que o caminho era por aí. Então eu me lembro que o tempo passou e um ano depois eu estava em casa, né, e eu estava naquele vídeo do Dan Brown, O Código da Vinci, e O estalo dele, né? o filme dizia sobre muitas coisas, né, e eu não é sobre isso que eu gostaria de falar, mas é só sobre a ideia que Dan Brown disse, que talvez as pessoas não conhecessem a verdadeira verdade. Isso. E aquilo ali me fez pensar, não na verdade que Dan Brown falou no filme, mas será que eu, Luciano, não estava compreendendo o Evangelho de uma forma correta? Será que tudo o que Jesus dizia nas Escrituras eu não assimilava de uma forma diferente? É por isso que eu também tinha esse vazio tão grande dentro de mim, é por isso que eu era já um jovem de 15, 16 anos cheio de culpa, né, dentro de mim? Será que é porque eu não havia compreendido o Evangelho ou porque de fato eu estava fora mesmo? Então, quando aquilo ali aconteceu, como se o teto tivesse se aberto e a graça de Deus vindo sobre mim. Parecia até que você acabou fazendo um link. Será que a mensagem que o filme está passando de que existe alguma verdade por trás daquilo ali, pode ser que aquilo que você não tivesse entendido que eu tinha falado naquele exato momento? Exatamente. E eu comecei a amadurecer essa ideia, né? Eu e o Clebinho crescemos juntos na mesma igreja, sempre batemos um papo. Sou cristão já desde berço, então já vim de ensinamentos, meu pai sempre me ensinando a temer o Senhor, mas chega um dia que você tem que ter as suas próprias experiências com Deus. Verdade. E foi a partir desse momento que eu comecei a ter a minha experiência com Deus e o meu contato e a minha relação com a graça de Deus. Quando eu comecei a abrir o coração dessa forma para Deus e deixar que Ele me mostrasse o quão simples era o Evangelho, a primeira coisa que eu percebi dentro de mim foi a questão da culpa sendo moldada, sendo tirada. Né? Eu vivia... Mesma coisa comigo. Mesma coisa, mesma inferência. E talvez você esteja passando por esse momento. Talvez você seja uma pessoa cristã, mas que você ainda carrega muita culpa dentro de você e você também está buscando um renovo. Né? Então, eu me lembro que eu era bem jovem, mas já bem cansado já com isso, porque eu buscava demais o perdão de Deus. A coisa que mais importava na minha vida era ser perdoado do meu pecado. Então, eu me lembro que existia apelos na igreja de voltar para Jesus, eu estava em constantes vezes levantando a mão, voltando para Jesus. Toda semana ele voltava. E muitas das vezes eu só não voltava de vergonha, porque o que as pessoas iam falar? Pô, o cara tá sempre voltando para Jesus, aqueles apelos de cura, sabe? Eu estava ali sempre levantando a mão, por quê? Existia dentro de mim uma culpa. Eu não conseguia me enquadrar dentro daqueles que receberam o perdão de Deus. Então, quando a graça de Deus foi entrando no meu coração, cara, parece que foi assim, eu escutei Deus nitidamente falando que aquilo que eu mais procurava já havia sido feito na cruz do Calvário, que era a questão do meu perdão. Então, quando eu comecei a compreender o que significava de fato a crucificação de Cristo, o ser começou a ficar pacificado. E você, né, Clebinho, você começa a caminhar mais leve, você consegue rir enquanto chora, pode acontecer catástrofe, e isso acontece porque o Evangelho ele não te promete que nada não vai acontecer na sua vida. Te blinda a tua vida, né? Pelo contrário, as coisas acontecem de ruim, mas você tem uma esperança para além dessa vida, né? A nossa esperança é para a eternidade. Então, cara, foi assim uma coisa maravilhosa que aconteceu dentro de mim. Talvez você que está nos assistindo hoje esteja assim se enquadrando na parte que nós estamos falando da culpa. Talvez você já anda sobrecarregado um tempo,
Já tem questionado também já tem se questionado, cara, será que de fato, né, é dessa forma que eu tenho pensado? Às vezes aconteceu comigo, às vezes você questiona talvez até a verdade do Evangelho. Será que essa parada mesmo é verdade? Porque eu não sinto, eu não sentia. Mas a partir do momento em que você abre o coração e você deixa Deus mostrar para você a simplicidade do Evangelho, acho que a palavra correta é essa, a simplicidade do Evangelho, de que tudo na cruz já foi consumado, já foi feito, e você começa a perceber que você, na verdade, não pode e nem consegue fazer nada em relação à sua salvação, o seu ser começa a ficar pacificado, porque você passa a crer naquilo que Deus fez, né? Dessa forma que aconteceu com você. A gente vai compartilhando as nossas histórias, as nossas experiências, a gente vê que existe sensações muito semelhantes. Muito semelhantes. Não só entre a gente e nós dois, mas com outras pessoas que estavam naquele momento, os testemunhos, as ideias e toda aquela experiência foi acontecendo um a um, né? De maneira natural, e todos tiveram em comum acordo a seguinte frase: muda tudo, mas não muda nada. Por que muda tudo? Muda tudo é porque dentro de você acontece algo mágico. Existe aquela sensação que basicamente é um sintoma mesmo, de uma sensação de paz, de leveza. E uma das coisas que a gente mais discute hoje em dia sobre acerca da graça é que a gente fala muito sobre graça, mas a gente não tem esse efeito na gente, no nosso corpo. A gente fica naquela coisa de, será que eu entendi realmente direito? Se você, assim como eu e o Luciano, tem se questionado, será que não está faltando uma pequena peça no seu quebra-cabeça? Não está faltando aquele estalo, aquele Big Bang dentro de você, para que você possa realmente entender? Porque é muito mais do que você sair da sua casa, né, Luciano, como a gente pensava antigamente, e você ia ter a sua comunidade, a sua igreja. É muito mais do que isso. Muito mais profundo, né? E ao mesmo tempo, no dia a dia. E no mesmo momento é mais profundo e mais simples. Sim. Né? Do que esse ritmo, né? De somente ir para a igreja. Nada contra, né? Eu continuo indo, sim, né? Vou à igreja sempre, mas eu descobri que viver em Deus constante. É constante, é no dia a dia. O próprio Jesus falou que quem é discípulo dele seria conhecido pelo amor. Então eu descobri que ser discípulo de Jesus é carregar dentro de mim o amor, né, a honestidade e na vida. É tudo natural. Natural, exatamente. Gente, é isso aí. É isso aí. Então vocês curtam aí o nosso vídeo. Qualquer dúvida vocês coloquem aí na descrição. Participem conosco. Participa, galera. Se vocês, né, se compreendeu nesse vídeo, se você também tem amizades que se enquadra dentro dessa realidade que a gente está falando aqui, compartilha, chama para ver junto o vídeo, dá um joinha aí embaixo, se inscreva no nosso canal para que você receba, né, as notificações de quando cada vídeo for lançado. Vamos procurar, né, Clevinho, manter aqui um vídeo por semana, vamos ver se a gente consegue. Então, você é o nosso convidado a ficar com a gente sempre, critiquem, elogie, pode deixar algum comentário, a gente está aqui para a gente bater um papo. Ok? Muito obrigado aí, hoje é a estreia do nosso canal. Muito obrigado por ter vocês aqui no Não É Porque Graça conosco. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu.